Conversar então com a Camila Romano, ela é pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP, lá de São Paulo, né? E Camila, você estava me dizendo, né, antes da gente gravar, essa reinfecção, né, que houve aqui em Araraquara, como é que está o estudo dessa reinfecção? E só para que as pessoas entendam, né, o que é a reinfecção nessa altura aí da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Tá legal. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer participar. E é o seguinte, a reinfecção é nada mais do que você se infectar novamente pelo coronavírus. O fato desse evento que a gente detectou ter sido pela nova variante, não quer dizer que a reinfecção só ocorra com a nova variante. Tanto que no ano passado, não em Araraquara, mas em diversos outros lugares do mundo, tivemos casos de reinfecção pela mesma variante, né? Então, agora, como a gente está enfrentando, por sorte, né? Por sorte não, por trabalho e dedicação, Araraquara já não está mais no pico da segunda onda, já conseguiu reduzir bastante o número de novos casos, mas o país como um todo está enfrentando uma situação bastante complicada em termos de novos casos aqui. E a variante nova, que é a variante brasileira, ela está predominando. Portanto, é uma questão de lógica somente. A gente tem casos de reinfecção agora, com maior chance de ser pela nova variante. E foi o que a gente encontrou em Araraquara no início de fevereiro. Camila, só para que as pessoas entendam, né, essa P1, que é a variante, acho que é brasileira, né, ela tem, Isso. ela tem um poder, né, de transmissão muito maior que a predecedente dela, que é a outra variante, né, que veio do Reino Unido, né. Isso. Ah, procede essa informação de que ela é mais transmissível, né, tem mais poder de transmissão e, portanto, tem o maior poder de letalidade também, né? Então, uma coisa não está relacionada diretamente à outra, né? A gente falar que um vírus ele é mais letal, quer dizer que ele tem uma capacidade de causar lesões ou sintomas mais graves. O que a gente sabe da linhagem brasileira é que ela transmite mais. Então, uma pessoa com a linhagem anterior era capaz de infectar mais uma ou duas pessoas. Com essa nova linhagem, o risco é maior, então ele pode infectar 3 ou 4 pessoas, matematicamente falando. Isso não quer dizer que essa doença vai ser mais grave. É só uma questão de proporção. O coronavírus, ele tem uma proporção de casos graves em cerca de 1 a 3% dos infectados. Bom, se você tem mais infectados, você vai ter mais casos graves. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum estudo que mostre que a P1 ela é mais letal, só que ela transmite mais. E a gente acaba, claro, observando mais casos graves também como uma consequência. Segundo o Ministério de Saúde, há 8 casos, né, de reinfecção em todo o país, sendo 3 deles no Amazonas, e esse de Araraquara é o primeiro no estado de São Paulo, né? É. E o Ministério também, ele não divulga muito isso, né? São informações que você tem que ir muito atrás para poder conseguir. Quando a gente fala que tem poucos casos descritos na literatura, isso é por confirmação do rigor científico, é você ir lá, fazer a determinação de qual é a linhagem, investigar se de fato é uma reinfecção e não uma persistência do vírus desde uma infecção passada. E quando isso é disseminado para a comunidade científica, a gente acaba entendendo isso como um evento confirmado. Os casos do Ministério, embora tenham, claro, passado por um critério de confirmação, ele não é amplamente divulgado, tá? Então, é difícil acessar essa informação para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que tem facilmente o acesso a esse tipo de informação, tampouco como ela foi confirmada. Os critérios não são muito claros. Agora, Camila, me diga uma coisa, né? Havia aí uma corrente, né? Um movimento, até uma disseminação de algumas informações, né? De que uma vez a pessoa tendo contraído, né? Coronavírus, depois ter evoluído para a doença, para a Covid-19 e tenha se curado, ela estaria imune a uma nova infecção. Esses casos, embora pouco relatados, né? Vão na linha contrária desse pensamento, né? Desse raciocínio, né?
Isso, vão na linha contrária. E assim, eu acho que tem duas coisas que vale a pena a gente chamar atenção aí. Primeiro, não é todo mundo que vai pegar uma segunda infecção. Tem gente que cria uma imunidade protetora e vai ficar por um bom tempo, pelo menos, protegido e não vai pegar uma segunda infecção. Só que a gente não tem como saber isso no meio da população. A gente sabe que, como a primeira infecção não protege todo mundo, você pode esperar ter um segundo caso de infecção em muita gente. O outro ponto que eu queria falar é que, como a detecção de uma segunda infecção nem sempre é tão simples por vários fatores, por exemplo, às vezes você teve uma infecção assintomática da primeira vez e nem ficou sabendo. Quando você é reinfectado, você acha que é a tua primeira infecção, ou vice-versa. A sua infecção pode ser mais grave da primeira vez e menos grave da segunda, e você acreditando que você já pegou Covid e não vai pegar de novo, você nem vai fazer o teste da segunda vez. Então, o que eu quero dizer? Existe, inclusive, uma subnotificação de reinfecções, tá? Então, o fato deles ainda terem a impressão, né? A gente tem a impressão de que é um evento raro, ok, ele pode não ser tão comum, mas certamente já é mais comum do que a gente está conseguindo observar pela subnotificação mesmo. Porque lá atrás, no ano passado, logo no início da pandemia, né, falava-se teste, 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 né? Até, Isso. e depois passou agora a vacina, né? Você acha que se eu tivesse ocorrido os testes na medida em que foram necessários, como é que você analisa essa questão da não testagem no Brasil de uma forma uniforme para o país todo? Bom, primeiro que eu entendo também a dificuldade de não ter como testar o país todo, é um país extremamente grande e populoso, mas eu acho que ficou muito atrás do que poderia ser feito, sabe. Não houve nenhuma proposta de testagem. Teve uma época que o resultado do teste demorava uma semana e tem gente que está esperando o resultado até hoje, que os laboratórios, os Lacens, não foram capazes de dar essa informação em tempo hábil. Então, quer dizer, o que esperar em termos de informação sobre número real de infecções? É muito subnotificado, né? Às vezes, a gente ouve algumas notícias que a gente pode chamar de negacionistas, que dizem: "Ah, agora tudo é covid, né, o fulano ele ficou doente, é covid, Beltrano ficou doente, é covid". Olha, pode até ter uma má interpretação por parte de alguns médicos, porque não tem teste para fazer e assume-se como caso provável de Covid. Por outro lado, quantos casos não são sequer notificados por ausência de teste, por ausência de uma UPA na cidade, no município que a pessoa mora, ela não consegue ser diagnosticada, ela morre em casa. Então, esse equilíbrio, esse desequilíbrio entre notificação e número de testes é muito maior do que a gente imagina. Agora, você falou em subnotificação, né? Não sei se você acredita que isso seja proposital ou não para alarmar a população. Por outro lado, tem os meios de comunicação, os institutos de pesquisa, né? Quem trabalha com ciência, tentando divulgar da forma mais fidedigna possível o número de casos de doença no Brasil e também de mortes, que eu acredito que seja um pouco maior do que aquilo que realmente acontece efetivamente. Você concorda com esse raciocínio? Concordo. Não, a gente não está tendo um colapso, inclusive no sistema funerário, com alguns cemitérios em São Paulo tendo que trabalhar no período noturno. Não é à toa, né? Então, não existe nenhum exagero quando a gente fala em aumento do número de casos. Não está faltando leito em hospital, colapso sistema de saúde, sistema funerário à toa. Então, se está havendo alguma perda de informação, é o número real de pacientes portadores do coronavírus. Isso é um fato. Quanto a ser proposital ou não, aí é uma questão, acho que de cada prefeitura, cada município. A gente ouve algumas histórias aqui e ali, a forma de divulgação do ministério, que vira e mexe, se propõe mudar a forma de contagem e divulgação de número de novos casos. Então, tem um interesse político em mitigar a informação, por parte de alguns políticos, não todos, evidentemente,
mas tem a situação também de falta de testagem. Você, às vezes, não divulga o número real porque você não tem como divulgar. E o trabalho dos institutos de pesquisa dedicados a contribuir com a verdade da informação, às vezes também são limitados ao que nos é permitido fazer. Então, para a gente, por exemplo, que trabalha muito com vigilância aqui na medicina tropical, para a gente poder dizer, olha, nós encontramos um vírus novo, por exemplo, em Araraquara, isso tem que passar pelo Adolfo Lutz, eles têm que comprovar que o nosso caso de fato, se trata de uma nova variante, a gente tem que entregar a amostra para eles, vai levar não sei quantos meses para eles sequenciarem, quer dizer, a gente não tem autonomia de poder mostrar o resultado do trabalho que a gente fez, e por outro lado ficar amarrado, porque quem tem autonomia não consegue, até por uma questão de muita demanda, né, até por uma questão prática, não consegue dar conta de tudo isso. Então, a própria vigilância fica prejudicada. Eu acho que os institutos de pesquisa, as universidades, elas tinham sim que ter uma autonomia maior para poder divulgar o resultado do trabalho que vem fazendo, porque só tem benefício para a população. Como é que você acha que a ciência, né, vai sair depois de que tudo isso acabar? A gente sabe que não vai ser para amanhã, para a semana que vem, nem para o mês que vem, né? Infelizmente, essa pandemia ainda vai perdurar por algum tempo. Como é que você acha que a ciência vai sair depois desse episódio? Um pouco mais de credibilidade, mas o futuro, pelo menos a curto prazo, não parece ser tão bom, porque continua com corte de verbas, tem projetos imensos aí, inclusive para desenvolvimento de vacinas, estudos de medicamento, que estão sem verba. A verba para pesquisa está sendo cortada, verba de saúde está sendo cortada, então, por mais que a gente se esforce em tentar produzir um resultado interessante, continuar fazendo vigilância, estudos de vacina, de medicamentos, sem um aporte financeiro fica impossível, né? Então, como a ciência vai sair de tudo isso? Eu acho que não depende só como a população enxerga o trabalho da ciência, mas como é que a gente consegue trabalhar com o que a gente tem na mão, e isso está muito difícil, cada vez mais difícil, pelo paradoxo que isso pareça, né? Seria um momento que a gente teria que ter maior aporte e suporte de um governo federal, e não tem. Capital humano nós temos, talento nós temos, né? Acho que de sobra, né? Gente muito capacitada, lógico, nós temos sim, o problema é você ter recurso para trabalhar, não, se com corte de verba, você para um projeto no meio, quer dizer, você jogou dinheiro fora, porque você gastou dinheiro até ali, e não tem dinheiro para continuar, então você não consegue gerar um resultado. Não tem lógica esse tipo de coisa. Corte de verba no meio de uma pandemia para produção de resultado e de medicamento e de insumo é completamente sem sentido. Camila, agora as vacinas, né? A gente espera que elas sejam, né, disseminadas no Brasil com uma velocidade maior, né, ainda está um pouco lenta. Agora, os casos de reinfecção, você acredita que com as vacinas que nós temos disponíveis hoje, elas consigam ser eficazes até o final da pandemia e driblar, né, esse oportunismo do vírus, que cada hora ele parece que dá ele se adapta, né, ao ambiente que ele está e vem com novidades, né? São as P1, as variantes e tal. Eu acho que quanto mais tempo demorar para vacinar e para mitigar a transmissão do vírus, maior a chance de ter escape vacinal. Porque, claro, a vacina protege bem contra os vírus que a gente tem hoje. Alguns estudos já mostraram que tem vacinas que não respondem muito bem à variante sul-africana, tem uma queda de proteção da variante do Reino Unido, muito provavelmente uma queda de proteção na variante brasileira, mas ainda assim protegem. Agora, se a gente continuar deixando o vírus transmitir loucamente, o índice de vacinação continuar baixo, existe a chance de surgir uma variante da variante, e essa sim talvez não ser controlada pela vacina. Então, chance existe, o que precisa é a gente tentar minimizar essa chance o máximo possível. Eu te perguntei isso, nós para iniciar a nossa conversa aqui, porque não é querer ser alarmista, né? Mas não jogar toda, né, responsabilidade e o sucesso do combate a essa epidemia somente na vacina, né?
Claro, não, e assim, a gente tem que reconhecer que na história da humanidade essa foi a vacina mais rápida, né, que foi, essa não, porque é mais de uma, mas a situação, né, um agente biológico que, enfim, possa ser controlado por vacina em tempo recorde, né? Então, é claro que essas vacinas, elas podem ainda não ser 100% protetivas. Segura elas são, porque os testes de segurança foram feitos. Agora, se ela vai proteger a longo prazo, não tem como a gente saber, porque a gente não teve longo prazo para testar. A pandemia ainda não tem 2 anos. Como é que eu vou saber se a vacina protege 5 anos? Então, tem perguntas que as pessoas às vezes fazem, mas essa vacina a gente não sabe nem por quanto tempo protege. Claro que não teve tempo de estudar isso. Ainda não temos esse tipo de informação, porém, vamos ser otimistas com o que a gente tem hoje. Elas protegem a curto prazo? Protegem. Se o ano que vem você tiver que ser vacinado de novo, ok. Você não toma vacina contra a gripe todo ano? Qual seria o problema você tomar vacina contra o coronavírus todo ano? Então, isso ainda está em fase de investigação, de trabalho, mas a gente não pode olhar isso como uma maneira pessimista. Ainda não se sabe isso, ainda não se sabe aquilo, mas olha tudo que já se sabe. Então, vamos aproveitar e usar isso a nosso favor para poder controlar o que a gente tem em mãos. Senão, o negócio não vai para frente. Eu vejo muita gente só apontando o lado ruim das coisas. Mas tem pouca vacina. Mas a vacina não tem teste suficiente. Mas ela não protege 100%. Nenhuma vacina no mundo protege 100%. Então, antes de criticar, vamos se informar um pouco mais, né? Então, torcer para que a vacinação seja o mais célere possível e continuamos também com os mesmos cuidados, né? Exatamente, não relaxar com os cuidados, porque como a gente começou a nossa conversa, né, a reinfecção, ela é possível, ela acontece, então não é porque você tomou vacina ou porque você já teve Covid que você acha que você está 100% livre. Talvez você esteja, mas talvez não. Então, para evitar, ninguém quer pegar coronavírus mais de uma vez, né? Nenhuma, que dirá duas.